Quem esteve aqui no último encontro que eu comecei a falar sobre Hebreus? Quem não esteve, na verdade, né? Quem não esteve? São só 2, 3, 4. Aí pergunta quem esteve, viu? Na verdade, nós começamos a falar que o livro de Hebreus, ele é tipo um sanduíche. Ele tem uma parte assim que vem ensino, aí vem exortação. Aí abre mais um parêntese, ensino, exortação. Ensino e exortação. Vai fazendo aquele sanduíche gostoso. E tem 5 exortações da parte de Deus. E para entendermos exortação, precisamos entender que nessas 5 exortações, tem 2 sentidos a palavra exortação: encorajar e advertir. Então, cada exortação, ela nos leva ao encorajamento, a uma vida no Espírito que nos leva numa caminhada cada vez mais de um degrau de glória a outro degrau de glória, para que nos tornemos imagem de Cristo. Mas ao mesmo tempo, cada exortação tem uma advertência da parte de Deus para nos alertar sobre o perigo de não atentarmos ao que Deus está falando antes, para que não aconteça algum tipo de prejuízo na nossa caminhada. Então, Hebreus é um livro que fala da glória da carreira cristã, da caminhada cristã. Como ela começa, como ela se inicia, como ela se desenvolve, como ela avança e como ela termina. Não é glorioso? Tá bom? Quando vocês lerem Hebreus, já tem um pouquinho aí do esquema. E a primeira advertência, nós falamos que Deus nos chama a atenção de que nós temos uma tão grande, o quê? Salvação. Nós não temos uma salvação. Nós não temos uma grande salvação. Nós temos uma tão grande salvação. Por quê? Porque ela atinge o nosso espírito, atinge a nossa alma e atinge o nosso corpo. Nosso espírito é regenerado, nossa alma é transformada e o nosso corpo está sendo processado para uma glorificação eterna, onde estaremos sendo transformados de glória em glória plenamente na volta do nosso Senhor, nosso encontro com Ele. E nessa exortação, qual é o grande perigo dela? O grande perigo dela, há uma advertência aí que a palavra... Ninguém sabe quem foi o autor de Hebreus, mas a gente sabe que o autor foi o Espírito Santo, né? Ele é que inspirou, ele que deu toda a palavra do sopro de Deus na mente dos escritores. Então o Espírito Santo, ele nos alerta a que se nós negligenciarmos essa tão grande salvação, tende cuidado para que não negligenciemos essa tão grande salvação. E essa negligência quer dizer não se importar. E a única vez na Bíblia que se repete essa palavra negligência está na parábola do rei que fez um grande banquete, preparou a mesa, fez comidas, recepção extremamente maravilhosa. Mas aí o que aconteceu? Os convidados não se importaram. Não deram valor ao convite daquele rei e eles usaram de razões humanas e desculpas humanas de que não podiam ir para esse banquete porque eles estavam envolvidos com o campo e os negócios dele. O campo e os negócios dele. Então, o Espírito Santo já está sinalizando aí para a gente que Jesus já fez a mesa, preparou toda a sua recepção para nós, pagou todo o seu preço lá naquela cruz, nos deu uma tão grande salvação e agora quer convidar a gente a passear com Ele, andar com Ele, conviver com Ele, caminhar com Ele. E o grande perigo é nós
não atentarmos, nós negligenciarmos, nós não darmos importância. Aí dissemos também que essa palavra não se importar, negligenciar, ela pode também ter o sentido no original de algo que escapa da mente. Você ouve, você compreende, você tem um entendimento, mas quando sai naquela porta ali, parece que dá um branco, aí a mulher perdeu a chave, você vai para cima dela com ira, aí você, seu filho, chega ali fora, você esquece o que Jesus, o Espírito Santo está comunicando através de toda a sua palavra na vida da igreja. E também fala que esse negligenciar tem o sentido de um balde furado que você pega a água da mina e enche o balde para levar para casa, mas quando anda 30 metros, aquele balde não retém a água. Então, está dizendo também que se nós não atentarmos às orientações de Deus, nós corremos o risco de não retermos também a palavra de Deus no nosso coração. Escapadamente, aponta para um vaso furado e um barco à deriva, perdido, levado por todo o vento de doutrina. Uma hora está lá em cima, outra hora está cá embaixo, não tem convicções, não tem firmeza em Cristo. Uma hora consegue estar caminhando um pouquinho, outra hora está vivendo uma vida desordenada, não consegue vencer os principais problemas do velho homem, e começa uma vida oscilante, sem nau, sem rumo, sem propósito e sem alvo, porque não conhece esse propósito até de Deus implicado no seu coração de uma maneira poderosa. Por isso que a palavra diz: como escaparemos nós se negligenciarmos esta tão grande salvação? E nós dissemos também que uma parte do povo de Israel no deserto não entrou na terra prometida. Por quê? Porque eles não receberam a palavra de Deus misturada com fé no coração e não encontrou lugar no seu interior. Uma geração que não atentou para as advertências de Deus e a palavra não entrou. E nós também podemos correr este risco de estarmos como um barco perdido, como um balde furado, que a coisa vem, mas não retemos, não aplicamos, não submetemos e não deixamos essa tão grande salvação ser operada em nós, e não podemos participar dessas bodas. Por quê? Porque nós estamos ocupados com o nosso eu, nossos interesses, nossa vontade, nossos desejos, queremos fazer a nossa vontade e não damos importância ao convite do nosso Rei. Então, por isso, nós não conseguimos contemplar uma tão grande salvação e um tão grande Salvador, porque os negócios, o campo está sufocando a mente e o coração. O problema não está em trabalhar, o problema não está em ganhar dinheiro, mas o problema está onde o teu coração estiver, aí vai estar o teu tesouro. E muitos não conseguem desenvolver porque o coração está nestas coisas. Então, a primeira advertência, eu podia até parar aqui, já está bom, né? Vai marcar outro dia para falar da segunda. Mas nós vamos aqui falar um pouco da segunda exortação, que se encontra Hebreus 3:1. Na verdade é isso, Hebreus 3:1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Amém? Então, essa exortação aqui, o tema dela é que nós temos uma vocação celestial. Vamos repetir? Nós temos uma vocação celestial. Nós temos uma tão grande salvação, a primeira, e nós temos uma vocação celestial. Olha que interessante.
essa exortação, ela está descrita aqui de maneira diferente. No versículo 6, vamos ler: Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. No versículo 14: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Amém? O escritor está dizendo aqui: a qual casa somos nós, se guardarmos até? Somos casa de Deus se... Vamos falar isso para entrar no coração mesmo? Somos casa de Deus se guardarmos até o fim. Verso 14: somos participantes de Cristo de fato, se guardarmos até o fim. Está dizendo que nós somos casa e que nós somos participantes de Cristo, da sua natureza, se guardarmos até o fim. Aqui é uma condicional, né? A gente disse aqui também na primeira etapa que todo projeto soberano de Deus, a vontade soberana de Deus, ela nunca anula a nossa resposta, a nossa correspondência. Precisamos reagir a o que Deus está falando. Colocarmos nosso coração dentro da condicional de Deus. Se o quê? Esse se é o quê? Se respondermos à nossa vocação. Se nós oferecermos um real lugar para o Espírito Santo trabalhar em nós o caráter de Cristo. E como é que é esse trabalhar de Deus? De duas formas: pela palavra. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra dentro do nosso íntimo, e disse também na primeira etapa que ela consegue, tem a capacidade de ir tão fundo que muitas vezes a gente não precisa de terapeuta, não precisa de psicólogo, não precisa de psiquiatra, não precisa de nada disso. Quando a palavra entra e encontra lugar e produz o resultado que o Espírito Santo espera. Ela faz a gente acordar quando está dormindo na palavra. Ela faz a gente ficar aceso. Então, e a outra forma que Deus faz é pelas ações da circunstância que Ele muitas vezes arranja, permite, com um único propósito: Ele quer quebrar as nossas vidas. Porque essa carcaça, essa mente, essa alma, esse espírito que nasceu em Adão não serve para o reino de Deus. Por isso que ele tem que quebrar esse vaso ruim para fazer um vaso novo, para criar um novo homem. Temos que passar por aquela escola de Cristo que Paulo fala lá em Éfeso, onde nós vamos nos despindo do velho homem e nos revestindo do novo homem, que se renova através da justiça que procede da verdade. Uma coisa que nós precisamos entender, meus amados, é que tudo que nós colocamos na mão de Jesus, Ele vai quebrar. Ele vai quebrar. Pegaram lá o pão, deram para ele. Ele fez o quê?
Partiu e deu aos seus discípulos. Sabe por quê? Ele tem que quebrar. Alguém aqui consegue comer pão inteiro? Botar o pão todo na boca? Nem molhado. Então Deus precisa quebrar, partir, com um objetivo, sabe o que é? Ele quer que nós nos transformemos em alimento para as vidas. Glória a Deus. Precisamos deixar-nos ser quebrados, para que Ele possa nos usar para abençoar muitas vidas. E agora como é que ele parte? Novamente, ele parte pelo processo da palavra e pelo processo das ações, das circunstâncias. Aí começa a se fazer sentido o que Paulo diz em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Daqueles quem? Daqueles que amam a Deus, daqueles que servem a Deus, que querem Deus, que buscam Deus, que são dele, estão conquistados por Ele, e Ele arranja circunstâncias para que nós passemos, para tudo cooperar, para que sejamos quebrados e conheçamos o bem dele. E sabe qual é o bem dele? Ele quer transformar-nos à imagem do seu Filho. Esse é o maior desafio da vida cristã. Nós somos chamados para sermos identificados com Jesus. Todo o processo que Deus faz para o bem daqueles são esses, viu? Não é de qualquer um não, viu? É daqueles que quando está passando pela prova, em vez de murmurar, está dizendo, aleluia Jesus, está doendo, aleluia Jesus. Daqueles que reconhecem que Deus tem os caminhos dele na tempestade e na tormenta. Reconhece aquele cântico. Eu fiquei chateado que o cara fez esse cântico, eu queria fazer esse cântico. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, se Ele curar, se Ele levar, haja o que houver, Deus é Deus. Deus é Deus e acabou. É importante nós pensarmos na cruz de Cristo, claro que é. Porque lá foi tudo consumado. Se não fosse essa cruz, ninguém estaria aqui e ninguém iria para a glória eterna. Bendito seja Jesus pela sua cruz, porque lá Ele operou a nossa tão grande salvação. Mas Jesus está dizendo uma coisa interessante. Ele quer que nós olhemos também agora para uma cruz subjetiva. Ele disse assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Agora, o que é que Jesus entende que significa essa cruz aí? Qual é o ponto de vista de Cristo com relação a essa cruz? Significa para Jesus assim, Carlão, ó, ofereça seu coração para que a palavra penetre, para que as circunstâncias hajam na sua vida egocêntrica, na vida egocêntrica que temos. Por quê? Porque só a cruz vai libertar o nosso ego e o nosso egocentrismo. É por isso que Jesus está mandando a gente tomar a nossa cruz. É porque esse ego precisa se identificar com a cruz de Cristo. Nossa vontade tem que se unir à vontade de Cristo. Porque a palavra diz assim, aquele que se torna um com Cristo, se torna um espírito com Ele. Então esse ego aí é desentronizado e Cristo começa a tomar as rédeas da nossa vida. E se isso não acontecer, a gente fica um bocado de crente, muitas vezes cabeção inteligente,
conhece muita coisa, tem muita informação, né? Começa a ter até experiências, algumas experiências no oba-oba, né? Chora, se emociona no louvor, aí eu repito, mas quando sai daquela porta ali, não tem nenhuma realidade espiritual. Essa cruz, ela tem que operar em nós a realidade espiritual de que Cristo vive em mim e vivo não mais eu. E a vida que eu vivo agora eu tenho que viver pela fé nele. Por quê? Porque o Senhor quer nos transformar pela sua palavra. Agora, antes desse trabalho da cruz, tem esse sizinho aí no meio, ó. Se. É uma condicional que nós temos que responder. Se nós nos apegarmos às verdades ouvidas e pedirmos ao Senhor que Ele penetre fundo do nosso coração, ilumine, separe, divida, julgue, exponha, e deixemos que Ele use as circunstâncias em nossas vidas, aí nós podemos dizer que nós estamos levando essa cruz, a nossa cruz. A dele, louvado seja Ele, e não podemos tirar os olhos dessa cruz dele, mas a gente não pode ficar desapercebidos com a nossa cruz também. Por quê, amados? Porque Deus quer nos moldar dentro de todo tipo de relacionamento, dentro de todo tipo de circunstância. Tudo vai cooperar para Deus mexer no barro. Ele quer usar a vida da igreja, Ele quer usar o nosso casamento. Um lugarzinho bom de treinamento é o lar, né? É o lar. Aprender a servir, aprender a renunciar, aprender a se doar, aprender a perdoar. E aí vai. E a igreja? Lugarzinho bom. E tem coisas aqui que não se resolve, se sofre. Se sofre. Tem coisas que não se resolve. Que não é pecado, mas que a gente vai ter que conviver, né? Com companheirismo, com temperamento diferente, ritmo diferente, mas aí vamos, né? Tem o que é mais impaciente, pega um aí que é mais... Aí se não deixar o Espírito Santo trabalhar aí, embola no meio de campo e Deus não vai operando as transformações que Ele quer fazer nas nossas vidas. Temos que viver vidas compromissadas uns com os outros. Sabe por quê? Porque Deus quer nos aparar. E o lugar que Deus quer nos aparar se chama igreja. Aqui é o lugar do aparamento. Aqui é o lugar onde nós vamos ser ajudados, sermos corrigidos, sermos orientados, sermos direcionados, sermos trabalhados. É o dedinho de Deus. Quando se prega o Evangelho do Reino, antigamente a gente falava isso: se você vier, vai ter um dedo de Deus na sua vida, que vai mexer aí todas as áreas da sua vida. E sabe que dedo é esse? Cara, não, é a igreja que vai mexer na sua vida se você estiver fora da realidade espiritual de Cristo. Efésios diz que juntamente com todos os santos, para que possamos compreender qual é a largura, a altura, a profundidade e conhecer o eterno propósito de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo e o seu amor. Está dizendo aqui que é juntamente com todos. Ninguém aqui é exclusivista, tem uma vida particular com Deus e não precisa de ninguém. Nenhum aqui. Todos precisamos uns dos outros, porque a palavra diz: juntamente com todos, até que todos cheguemos à unidade da fé. São todos. Ninguém pode viver aqui sem o coletivo. Eu disse semana retrasada, e é verdade, o encontro principal da igreja não é esse. Não é esse.
é o nosso encontro aqui, ó. Mas não anula que esse encontro aqui, ó. Porque se tiver aqui e não tiver aqui, tem algo errado. Você está querendo ser um super espiritual, você está querendo viver na sua independência. Você tem que estar em Cristo, enxertado no corpo de Cristo. Por isso que temos que ter vidas compromissadas. Compromissadas em todos os níveis de ação da igreja. Se convoca para orar, se for todo mundo junto, beleza. Se for convocar aqui os casais, todos os casais aqui. Se for convocar os discipuladores, todos os discipuladores aqui. Convocar os solteiros. Essa semana aí, convocaram as mulheres da igreja. Bendito seja Deus por isso, porque vocês estão de parabéns, que uma boa parte veio. Porque vocês entendem que é juntamente com todos os santos que a gente vai chegar lá. Amém? Porque uma outra ajudou e o seu companheiro disse, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Aleluia! Então, amados, e quando nós reagimos de forma diferente, contrária a tudo isso, contrária a esse comprometimento, contrária à ação de Deus na palavra, contrária às ações de Deus nas circunstâncias, nós vamos começar a ficar pessoas feias, egocêntricas, pessoas individualistas, pessoas egoístas, pessoas soberbas. Ficamos uma vida cristã feia. Aí o que acontece também? A gente começa a ficar inteiros. Jesus não está nos partindo, Jesus não está nos quebrando, a gente fica inteirinho, durinho, resistente, né? Firmes aqui, parecendo que engoliu um vergalhão de 3/8 e não se quebranta, não se humilha, não se dobra e resiste. Aí começamos a agir com a nossa própria vontade, sempre andando do nosso jeito, e o resultado é esse: deficiente, pessoas feias, pessoas desordenadas, pessoas que você não consegue tratar, pessoas que você não consegue edificar, pessoas que você não consegue levar essa pessoa a uma maturidade em Cristo, porque é resistente, é inteira. E aí começa a achar que o problema está sempre nos outros e não em si mesmo. Aí diz assim: se minha família fosse diferente, né? Se minha mulher fosse diferente, se meu marido fosse diferente, se meus filhos fossem diferentes. Aí Jesus olha para nós assim e diz: se você fosse diferente. Não é assim? Jesus tentando ali trabalhar, mudar, e você indiferente. Não se permite, você sempre vai vivendo, transferindo a culpa para os outros. Então, amados, Deus deseja usar todas as circunstâncias para trabalhar a cruz em nossas vidas. E quando Ele arranja as circunstâncias, nós precisamos ter essa atitude que Samuel teve. Fala, Senhor, que o teu servo fala, Senhor. E nunca ficar: Deus, mata esse homem logo da minha vida, mata esse filho. Deus, e você tem que buscar graça. Deus, me ajude. O Senhor está permitindo para eu viver esse sobrenatural teu, me ajude, que eu quero chegar lá. Amém? Precisamos orar isso. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Quantas vezes eu, com um filho brabo, minha vontade era matar, minha vontade. Eu disse: fala, Senhor. Deus, me ajude para eu viver acima das circunstâncias, acima dos problemas, para que nós sejamos bênção na vida de outros. E alguns, amados, quanto mais sofre, piora. Quanto mais sofre, piora.
Ô irmão, tá feio o negócio. Ô irmão, tô aqui com minha cruz. Ô cruz desgraçada, ô cruz desgramada é essa? Aí fica, piora. Só que nós precisamos entender uma coisa muito interessante. Ele fala lá em Jó, mas antes de eu citar o texto de Jó, nós precisamos entender que cruz não é o sofrimento. O sofrimento não é cruz. Porque senão, quantos na terra estavam levando a sua cruz? Cruz, sofrimento, cruz, é a reação que eu tenho diante do sofrimento. Ele fala em Jó, capítulo 36, se eu não me engano, versículo 15, que a aflição lhe faz abrir os ouvidos. Então, o que são os sofrimentos, o que são as circunstâncias, as ações das circunstâncias que aparecem na nossa vida? É um cotonete de Deus. Não é interessante? É um cotonete de Deus para abrir nossos ouvidos. Quantos que deixaram a gente porque deixou o coração se endurecer pelo engano do pecado? A gente falava toda a verdade, mostrava exemplo, não vá, não faça. Olha ao redor os exemplos de quem fez e quer fazer o que você quer fazer. Mas o coração endurecido pelo engano do pecado. Alguns vão ter que passar pela aflição para lhes abrir os ouvidos. Olha que Jó era um cara extremamente íntegro, honesto, um homem. Eu sempre digo aqui, Jó só tinha um probleminha. Ele achava que Deus era aqui mais ou menos acima dele. Pensava que conhecia Deus. Tinha uma justiça. Ele era justo mesmo. Mas aí Deus foi pegando Jó, apertando Jó. Jó, tu quer debater comigo? Pega aí um crocodilo, amassa ele, bota para brincar com teus filhos. Tu estava onde? Quando eu botei limite entre as águas do mar para não invadir a terra. E já começou a ver, rapaz. Foi ficando miudinho. Sumindo, ele disse, Senhor, a minha boca se cala, porque eu sei que tu tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu antes te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Alguns que precisam se aprofundar mais na intimidade, no conhecimento de Deus, Deus pode permitir que passe por vales, por provações. Um dia eu fui fazer essa oração, Senhor, minha vida é tão boazinha, minhas filhas maravilhosas, é tudo legalzinho, por quê, Senhor? Eu li aquele livro A Presença de Deus, né, praticando e tal. Aí, meu amigo, o pau quebrou depois dessa oração que eu não tenho mais ousadia de ficar orando esse negócio aí não. Mas quando você tem uma realidade espiritual de vida com Deus, você pode passar bonança, você pode passar escassez, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, não mudou nada. O que aconteceu? Não entendeu não, é fornalha? Beleza. Se o nosso Deus, que é o Deus da gente, Deus do universo, Deus poderoso, Ele quiser nos tirar, Ele vai tirar. E se Ele quiser a gente virar churrasco, nós não tememos, porque nós vamos depois subir com nossos filhos e comemorar lá com Ele as nossas bodas. Ele é Deus, Ele controla, Ele nos governa, Ele nos dirige. E nós temos que deixar nosso coração aprender com Jesus como eu devo reagir com as situações. Isso é cruz, a minha reação. Como é que eu vou fazer quando eu sou contrariado? Como é que eu vou fazer quando o pecado bate na minha porta? Como é que eu vou fazer quando vem, as coisas parecem que estão dando erradas? Eu tenho que saber, eu louvarei o Senhor em todo o tempo. Eu sei que Ele é Deus. Uma coisa boa está vindo por aí, porque tudo coopera para o bem daqueles, viu? Daqueles que vivem relaxados não, viu? Daqueles que amam, que buscam, que se permitem ser trabalhados por Deus. E se nós nos dobrarmos
e beijarmos a mão daquele que trata conosco, se humilhar, ser humilde, beijar a mãozinha dele, com câncer, sem câncer, com filho ruim, com filho bom. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Então, o sofrimento vai significar, sim, a cruz em nossas vidas. Porque o Senhor vai usar essa situação e vai nos transformar. Aleluia! Ele vai separar a alma de espírito, juntas e medulas, vai expor os pensamentos e os propósitos do coração através dos sofrimentos. Eu quero que você diga para o irmão que está do seu lado, da direita, da esquerda, não é para trás não, só direita e esquerda. Aceite os processos para alcançar o propósito. Vamos lá? Aceite os processos para alcançar o propósito. E não tem negócio de ui, 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 ai, ai, ai. Não tem negócio de barro ficar batendo testa com o oleiro, não. Eu tinha todas as razões humanas para questionar Deus. Eu não lembro o ano, mas nós perdemos um carro com 5 jovens e uma lotação a mais. Santos, puros. Vida reta, vida sensacional. Foram todos para a glória. E naquela época tinha muita gente na igreja vivendo em pecado horríveis. A gente não pode entrar em debate com Deus. Sabe por quê? Os pensamentos dele são muito mais elevados do que os nossos. Porque preciosa é aos olhos dele a morte dos seus santos. Mas Deus é tão amoroso, tão misericordioso, que Ele leva o justo para dar oportunidade para o desgraçado e a desgraçada se arrependerem. Quando eu fiquei doente, para mim já valeu a doença, porque uma pessoa que andou com a gente se desviou, quando soube que eu estava doente, se arrebentou toda por dentro, voltou para Deus e morreu em Deus. Para mim, se foi só para isso, mas não foi só para isso não, foi para pegar o barro e quebrar o barro. Então, aceite os processos para alcançar qual é o propósito? Nos transformar a imagem do seu filho. Não bote a culpa na esposa, não bote a culpa no seu casamento, não bote a culpa na igreja. Você não estava doido quando casou? Não bote a culpa no seu marido. Vai se arrepender, vai deixar o Espírito Santo transformar a sua vida. Vai entrar no padrão de Deus e vai obedecer a Deus. Para seu lar se estabilizar e viver em paz e harmonia, você ficar só em love, glória a Deus, aleluia. Nós podemos reagir adequadamente ao sofrimento, pedindo ao Senhor que nos fale, nos molde, nos quebre, nos modifique a imagem do seu Filho. Então, o sofrimento terá uma ação salvadora. Uma ação salvadora. Nós vamos ver Jesus. Essa ação poderosa trabalhar para mudar tudo que não é dele em nossa vida. E quando ouvimos o Senhor falar conosco, aos nossos corações, e Ele fala. Deus fala 24 horas por dia, Deus fala. Por um texto que você memorizou, por uma pregação que você ouviu aqui, ou seja lá onde for, por um versículo de irmãos que
Estão no grupo nosso e puf, joga uma palavrinha lá, rapaz. Assim, palavra de Deus, Deus fala. Aqueles que não querem postar nada. E muitas vezes critica quem posta, mas não posta nada, não edifica nada, não bota nada. Nem fala assim, Deus é amor. Mas você, que está lá, alguém jogou pluf, você leu, Deus falou. Falou. O discipulador sentou, falou algo de Deus, Deus está falando. Memorização de um texto, uma pregação que você lembrou. 24 horas Deus está falando pelo seu espírito, pela unção interior, pelos irmãos, pela palavra livro por livro. Você vai lendo a Bíblia, Deus vai falando. Deus fala por uma meditação. Deus nos fala por uma palavra que guardamos no coração. Topo todo. Nós é que não temos ouvido. Nós é que não temos ouvido. E muitas vezes Deus vai botar o cotonete dele, viu? Tá com cera, tá entupido. Para aí. Pode apertar financeiramente, pode, sei lá, fazer o que ele quiser. Mas ele nos ama. Tudo que ele faz é para o nosso bem. E quando ele fala, e nós agarramos a verdade ouvida, então essa palavra será cruz em nossas vidas. Porque ela terá condições de trabalhar em nosso homem interior. Por quê? Porque nós nos agarramos às verdades ouvidas. Aquela galera no deserto não puderam entrar porque não se agarraram às verdades ouvidas, porque não misturou com a fé. Não entrou. Ficaram inteiros. E aí essa palavra vai ser uma espada verdadeira dentro de nós. Essa galera no deserto não disseram, fala, Senhor. Fala, Senhor. Sabe quantas vezes eles murmuravam no deserto? 10 vezes murmuraram. Que miséria de lugar, rapaz. Tanta coisa boa no Egito, a gente lá numa boa, e vem para aqui para uma terra desgramada dessa, aí estou vendo chegar essa terra que ele prometeu, coisa nenhuma. Levantaram um bezerro de ouro. Moisés subiu para ouvir Deus e dar direções para ele. Não aguentaram, não. E olha que não tinha nem WhatsApp na época, viu? Que ninguém está aguentando mais. Uma mensagem de 20 segundos agora, ninguém aguenta mais. Se botar 1 minuto, nem ouve. Aí meteram um programa agora que é 1,5, 1,25, 2. Está acelerando a mente para não ouvir Deus. Ficar impaciente. Não aguentar ficar aqui meia hora para ouvir o caba falando, ou 1 hora. Agora, se for para o WhatsApp, gasta 3 horas. Leva atrás. Olha aqui. Estratégia de Satanás. Para nós não ouvirmos Deus. Não perderam o apetite das coisas que eles tinham no Egito. Queriam voltar para o Egito. Não ofereceram lugar para que o Senhor trabalhasse neles através da palavra e nem através das circunstâncias. Ou seja, uma geração, sabe quanto era a geração na Bíblia? 40 anos. Uma geração que viveu 40 anos inteiros. Deus não conseguiu quebrar nada. Porque não se agarraram. Não deixaram a palavra entrar. Eles não foram quebrados. Por isso, não puderam herdar a terra prometida. E vai acontecer a mesma coisa com quem está hoje aqui no século 21, caminhando para a glória eterna, se não permitir ser quebrado, se não permitir o Espírito Santo trabalhar, não vai herdar o reino eterno.
Por que é muito importante a gente saber disso? Porque Deus é Deus. Deus é um fogo consumidor. Deus não brinca. A palavra dele tem que se cumprir. Ele disse que vai acontecer. Ele se tornou o autor de uma eterna salvação para aqueles que lhe obedecem. Acabou. Segunda exortação, qual é o tema? Qual é o tema dessa segunda exortação? Nós temos o quê? Não, salvação é a primeira. A segunda é o quê? Nós temos uma vocação celestial. Agora vamos ver qual é o perigo dela? Hebreus 3:12. Hebreus 3:12 diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que se afaste, que vos afaste do Deus vivo. Espírito Santo, não sabemos quem é o autor. Mas uma coisa sabemos, o Espírito Santo é o autor. Olha que maneira carinhosa ele está falando com a gente, falou naquela época e continua falando ali, até a volta de Cristo. Tende cuidado. Minha mãe dizia assim: filho, tome cuidado, não ande com fulano, não ande com cicrano, não vá para ali, não passe daqui. Eu, aqui entrou aqui, me dei bem. Eu tenho caras que minha mãe disse para não andar com eles, que eu olho hoje o cara tem uma bicicleta. E o pior de tudo, não tem a vida eterna. Tende cuidado, o Espírito Santo, ele pega essas exortações e advertências, sempre ele faz na primeira pessoa do plural. Corramos, né? Não negligenciemos. Ele se coloca no bolo, não porque ele vai tropeçar, mas é porque ele está com um zelo tão grande que quer que a gente corra e não fique parado. Ele quer que a gente vá adiante, ele quer nos levar a um degrau de glória, a outro degrau de glória. Mas nós podemos resisti-lo, nós podemos entristecê-lo, nós podemos endurecer a nossa mente e não dar ouvidos ao Espírito Santo. Mas, Oséias, como é que eu sei que o Espírito Santo está falando? É simples. Sempre digo isso aqui: faça tudo o contrário que a carne pede. A carne vai pedir para você orar? Vai? Mas para ver pornografia ela vai pedir? Vai ou não? Para falar a verdade, ela vai mandar você falar a verdade? Agora a mentira. Então faça tudo o contrário que a carne pede. E você vai estar andando no Espírito. Agora, se você quiser ter uma vida de vitória, você tem que ter uma vida pura. Se quiser ter uma vida pura, tem que ter uma mente pura. Se quiser ter uma mente pura, você tem que encharcar essa mente com a palavra. Uma palavra. Aí você vai vencendo as circunstâncias da vida, as lutas. Ele veio morar dentro de nós. Por isso que ele fala: corramos, temamos, tende cuidado. O Espírito Santo está falando hoje aqui a nós ou não? Ele teme por nós, porque ele teme que nós não respondamos tudo que nós temos em Cristo. Ele teme nesse sentido, né? Ele teme que a gente não dê ouvidos, que a gente não se lance para deixar o fluir de Deus em nós, e a gente vai se arrebentar.
E ele está aqui dizendo: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver nenhum de vós um perverso o quê? Ele está falando aqui para incrédulo. Pode um cristão ter um coração perverso? Agora, como é que o cristão pode ter um coração perverso? Hebreus 4:2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé daqueles que a ouviram. A palavra não lhes aproveitou, porque não deram crédito, não deram ouvidos. Não aproveitou a palavra com fé. E qual foi o resultado? Vamos ver o resultado. Hebreus 3:18 e 19. Hebreus 3:18 e 19. Vamos lá? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Sabe o que é que o Espírito Santo está fazendo aqui nesses 2 versículos? Está colocando as 2 palavras sendo iguais. Quem desobedece é incrédulo. Quem é incrédulo? Então, se eu obedeço, eu só obedeço quando eu creio. Se eu não creio, eu obedeço? Se eu não creio, eu não obedeço. Então essas palavras são as mesmas coisas. A consequência é o perigo de nós não termos cuidado com essa vocação com a qual fomos chamados, sermos participantes de Cristo, sermos casa de Cristo, casa de Deus, é a gente ter esse coraçãozinho aqui ruim, incrédulo e desobediente. Coração incrédulo e desobediente. Não vai entrar. Não vai se operar a palavra nele. Não vai se operar os processos de Deus através das ações, das circunstâncias. Aí vai ficar o quê? Inteirinho. Igual aquela galera, inteiro. Deus, Ele quer quebrar, quer nos partir, para que apareça Cristo, para moldar a gente na forma de Cristo. E aí a gente vai conseguir chegar até o destino eterno. E incredulidade significa que Deus está mentindo. A pessoa que é incrédula está dizendo: Deus está errado, Deus está mentindo. Esses dias uma das nossas jovens me procurou Josué, mas eu fiquei aterrado, foi chegar e dizer assim: não creio, isso aí é verdade. Você não crê em Deus? Não. Você não crê que pecado é pecado? Não. Aí lascou. Aí agora, perverso coração de incredulidade que se afaste do Deus vivo. Se afastar do Deus vivo já é coração perverso. Sabe por quê? Porque está cuspindo no sangue do Cordeiro, calcando os pés dos filhos de Deus, como diz a palavra. Passou, calcou os pés, cuspiu e disse: a tua graça não tem valor nenhum para mim. Profanou, recebeu a graça em vão. Melhor, Pedro disse, não tivesse nem experimentado de Cristo, melhor teria sido para ele, que a severidade no castigo eterno seria menor. Mas quem experimentou e profanou e não se arrependeu até o dia do Senhor, o juízo de Deus será implacável. Portanto, amados, essa é a exortação segunda. Nós temos que ter a nossa vida vocacionada em uma coisa, objetivada em uma coisa: agradar a Deus
e deixar Deus nos transformar à imagem do seu Filho. Queremos isso mesmo?